Olá, gente. Bom dia desta quinta-feira, dia 26 de janeiro. O mês já está acabando. Estamos, assim, bem escurinho para ver se a gente tem menos barulho. Bom, enfim, hoje eu trouxe, é um texto, mas tem uma surpresinha, só para que vocês vejam, né, o que eu quero dizer com isso, tá bom? E outra coisa, gente, eu queria pedir uma gentileza a vocês, né? Aqueles que estão, aqueles que não estão inscritos no canal, façam-me uma gentileza, se inscrevam, desculpa que meu telefone estava tocando aqui, se inscrevam no canal, tá, gente? Deixa aquele sininho das notificações, né, ativado para você receber todas as notificações assim que um vídeo for lançado. Deixa seu like, suas perguntas, suas críticas, não tem problema nenhum, né? Se você quiser também deixar o seu dislike, não tem problema, tá? Mas, assim, se inscrevam, tá? Porque, assim, a gente já tem um número muito grande de visualizações. A gente, que eu digo eu, né, que estou começando basicamente agora nessa situação de canal. Então, assim, a gente às vezes fica imaginando o que a pessoa pensa para visualizar um canal, não se inscrever e não ter a menor ideia do que aquilo quer dizer. Enfim, bom, isso para mim é uma crítica desconstrutiva, mas eu respeito a opinião de cada um. Mas se inscreva no canal, por favor. Gente, hoje nós vamos falar de texto. Texto. Bom, mais uma vez, meu portfólio de trabalho, sempre em todos os meus vídeos haverá o portfólio de trabalho. Caso alguém queira saber de alguma dessas coisas que aqui estão, é só colocar lá uma observação no próprio chat do YouTube, que eu terei o maior prazer em ajudá-los, tá bom? Para mim, como eu já disse, os novos inscritos, né, porque houve inscrições, essas aulas on demand, que é a única coisa nova, mas que já deu para sentir uma grande diferença nessa situação de aulas on demand, tá? Ajuda bastante aqueles que não têm tempo para estudar, aqueles que precisam apenas fazer aparar algumas arestas para poder fazer uma entrevista ou para fazer alguma coisa, tá bom? Então, caso sintam necessidade, queiram saber como funciona, é só falar comigo, tá? Bom, gente, a gente vai de texto logo já dei de cara lá com o texto. Isso aqui mais uma vez, tá, gente? É Banca 6 Gran Rio, tá? Mais tarde eu vou dizer os porquês. É Banca 6 Gran Rio, e aqui é o primeiro parágrafo, tá? Posso ler, Silvana? Pode, até um parágrafo pequeno. É aconselhável? Eu diria que não, tá? Mas você não é proibido de ler, mesmo porque você pode, já que é um parágrafo de mais ou menos 5 linhas, você pode, 5 linhas aqui, tá, gente? Porque na prova ele parece ser mais 8 linhas, né? Que é pequena. Mas vocês podem ler, deixar algumas coisas, tipo, semi-orientadas, para que vocês, na hora que forem ler o enunciado, já mata alguma coisa de cara, tá? Eu não faria isso. Isso sou eu, tá? Mas cada um é cada um. Bom, gente, aqui eu já vim no caso, com o enunciado, que é como eu faria. Eu coloquei aqui essa questão, é a questão 16 de uma prova. Vocês já notaram, né, mais ou menos, se vocês leram alguma coisa até agora, que não se trata de prova de banco, tá? É uma prova da 6 Gran Rio. Vou dizer o porquê que eu estou falando isso no final. Bom, tá aqui, ó. In the fragment of paragraph 1, que está aqui, o fragmento está todo aqui, parágrafo 1, e aí ele coloca entre aspas, the plan requires electricity generation, the easiest economic sector to green, analysts say, to be carbon-free by 2035. To green means to,
Ou seja, o que ele quer aqui? Tá? Sem tradução, pé da letra, nada disso. Bom, senão dá errado, dá ruim. Ele está dizendo aqui que o plano, né, ele requer uma geração de eletricidade para se tornar mais fácil o setor da economia. Green, eu acho que todo mundo sabe que significa verde, né? Eu acho, tá? Mas também, se não souber, agora sabe. Green é verde, beleza? Beleza. Bom, to be carbon free by 2035. Carbon free é livre de quê? De carbono, de gás carbônico. Então, ele quer saber se esse to green refere-se a quê? O que significa esse to green? Aí a gente lê lá as nossas, vocês estão vendo que o vocabulário, a própria gramática, está bem mais complicadinho. Está aqui, ó. Be adapted to the political goals of ambitious rules. Ou seja, significa estar adaptado aos, digamos, aos objetivos, né? Goals são objetivos. Objetivos políticos de regras ambiciosas, né? Green, regras ambiciosas, funções políticas, para se adaptar às funções políticas de regras ambiciosas. Vamos ler o resto. Generate more electricity, desculpa, gente, using non-renewable sources. Esse non aí, ele significa não mesmo, tá? Não, não. Então, ele está dizendo que gerar mais eletricidade usando esses sources ali, eles são, digamos, situações, né? No caso, esqueci a palavra em português, não vem na minha cabeça, mas não usar, né, fontes, pronto, lembrei, fontes não renováveis, imagina, você vai gerar mais eletricidade usando fontes não renováveis. Ali ele está dizendo o quê? To be carbon free by 2035. Se eu utilizar, né, fontes não renováveis, eu vou pensar em quê? Carvão, petróleo, né? E isso eu não estou livre de estar de carbon free, de estar livre de gás carbônico. Tanto que hoje a gente sofre com um monte de coisas graças ao que a humanidade fez com o nosso meio ambiente, tá? Esse texto está falando muito mais de meio ambiente. Boost, quando a gente fala boost, é propulsão, né? Ou seja, boost, né? Boost the consumption of fossil fuels, such as natural gas. Natural gas também é uma non-renewable source, também é uma fonte não renovável. Então, se eu vou boost, ou seja, eu vou aumentar o consumo disso, se eu achei que a B não pode ser, a C também não pode ser. Por quê? Fossil fuels também não é renovável. E eu quero fazer o quê? Carbon free, lá pelo ano de 2035. A letra D está assim, ó, become less. Less and more, a maioria das pessoas sabe, tá? Mas less significa menos e more significa mais, né? A pessoa fala more or less, não é isso? Less harmful, você não tem ideia do que é harmful. Ou seja, se tornar menos destruidor. Ou seja, harm é destruir. E aquele que destrói, tá? Menos destruidor e mais sensitive. Você fala, o que é sensitive? É sensitivo? Não, isso aqui é um falso cognato. Sensitive significa sensível. Tá? Sensível, ou seja, você tem a sensibilidade de sentir o que você precisa. To the environment, você não tem ideia do que é environment. Environment é meio ambiente, tá? Aí tá. Reduce greenhouse gas emissions, ou seja, reduzir
a emissão, né, as emissores de gás, né, do greenhouse, efeito estufa. Então, ele quer reduzir a emissão de gás do efeito estufa ao promover o uso de energia nuclear, né? Nuclear power, energia nuclear. Então, gente, olhando aqui direitinho, né, todas as coisas. Silvana, agora eu quero dar uma lidinha para entender melhor essa situação. Vamos ler, não tem problema nenhum, né? Que o presidente John Biden has set, está vendo que aqui já temos verbos, né? Diferentes. Por isso que eu tenho que trazer um pouco de gramática para que vocês entendam determinadas situações que aparecem no texto, tá? Reset ambitions goals for fighting, ou seja, o presidente, né, ele ajustou funções, digamos, objetivos ambiciosos para lutar, for fighting, a finalidade dele é lutar contra a mudança climática. Qual é a ideia dele? To cut é cortar as emissões de carbono nos Estados Unidos pela metade em 2030. Ou seja, os Estados Unidos é um dos países que mais polui, se eu não me engano, tá, gente? Desculpa se eu estiver falando bobagem, mas é um país que polui bastante, porque é um país extremamente consumista. E ter uma rede zero de carbono, de economia, lá pelo ano de 2050. Nem vou tomar viva até lá, eu acho, né? O plano, aí vem, o plano requer, né, uma geração de eletricidade the easiest economic sector, ou seja, mais fácil setor da economia né, seria to green, ou seja, virar, ficar mais verde. Então, quando eu estou falando de ficar mais verde, eu estou falando de quê? Eu estou falando se ele quer cortar, né, ele quer mudar o clima, ele quer cortar a emissão de carbono, eu estou falando de quê? Do nosso meio ambiente, tá? Então, se eu estou falando do nosso meio ambiente, a gente já leu, já escreveu aqui do lado que a gente entendeu. Gente, não me resta outra alternativa senão a letra D, tá? Become less harmful or more sensitive to the environment. Parar com essa coisa de carvão, se tornar menos destrutivo, fazer com que as coisas fluam com mais naturalidade. O que, na minha opinião, eu acho muito difícil. Bom, gente, o que eu queria fazer de surpresinha para vocês, que vocês notaram que aqui não tem nada a ver de banco. Nós estamos falando de meio ambiente, tá? Então, só para mostrar para vocês que isso é uma prova da SESGRAN Rio, do ano passado, nível superior e a formação administrador. O que eu quero chamar a atenção de vocês para essa informação? As provas da banca SESGRAN Rio, em geral, elas trazem referência. Às vezes, por exemplo, no caso do Banco do Brasil, são 5 questões. Na última prova, 2021, só veio uma única questão sem referência. Todas as 4 vieram com referência. A de 2018 também, né? Porque 2015 ainda não tinha, mas 2014 não tinha inglês. Começou a ter inglês a partir de 2018. Então, só para mostrar para vocês, tá, para quem sabe inglês, não é um texto tão difícil, mas só para mostrar para vocês que nível superior, tá? É o que estavam pedindo, e a formação seria em administrador. E é uma prova extremamente nova, prova do ano passado. E o que eu quero mostrar para vocês? Ele está lá, in the fragment of paragraph 1, ou seja, é um cacuete da banca colocar esse tipo de referência. Silvana, quantas questões tinha nessa prova? Eu acho que eram 10 ou 11, mas a maioria delas tinha referência. Tá? Hoje, por exemplo, eu não trouxe uma prova de banco só para mostrar para vocês
como a Cisgran Rio trabalha. É essa a dica de hoje. Então, vamos aqui descompartilhar essa tela, voltar a falar com vocês. Gente, mais uma vez, tá? Pedindo que vocês se inscrevam no canal, vejam direitinho, tentem entender. Se não entenderam qual foi o meu objetivo, tá? Nessa situação de prova, o que eu quis falar é sobre o cacuete que a Cisgran Rio transmite para a gente. Ele coloca um fragmento, uma linha tal, parágrafo tal, referência tal, para que nos facilite a não leitura do texto. Por quê? Se você, que não tem muita, digamos assim, eu sou inimigo, eu faço parte do grupo dos inimigos da língua inglesa. Tudo bem, às vezes a pessoa gosta de espanhol, gosta de francês, tudo bem, mas na prova vai cair em inglês. E eu tenho que, pelo menos, ter uma ideia do que a Cisgran Rio traz para mim. E sempre não, né? Vou botar em 90%. Você pode acertar 90% da prova de inglês. Ou até 100%, se você, de repente, der um bom chute, né, naquela que não tem referência. Entenderam? Então, gente, vejam. Mais uma vez, eu venho pedir para vocês, tá? Se inscrevam no canal da professora Silvana Duarte, agora está com outro nome, está com Dicas de Banco do Brasil, porque ninguém conhece a professora Silvana Duarte. Então, eu peço para que vocês se inscrevam, acionem o sino das notificações, deixem o seu like, deixem os seus comentários e vejam, gente, provas assim. Vocês podem pegar qualquer prova da Cisgran Rio, que vocês vão ver exatamente isso que eu estou falando. E na próxima aula eu trago mais vocabulário bancário e mais textos, agora também relativos a bancos e a outras provas da Cisgran Rio para vocês, para eu comprovar o que eu estou falando. Tá bom, gente? Um grande beijo. Espero revê-los em breve. Tenham uma excelente quinta-feira. Tchau, tchau.